Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Veja agora os destaques desta edição. Hoje, no Jornal da Câmara, você confere as opiniões de alguns especialistas sobre a reforma trabalhista. Vereador propõe a divulgação de lei que proíbe o desligamento de cordas vocais de cães e gatos. Comissão Especial de Estudos do Portal Flora prepara relatório final. Agora, no Jornal da Câmara. Após 5 meses, 7 reuniões e 2 vistorias, a Comissão Especial de Estudos, que analisa as condições de moradia do Portal Flora, está preparando o relatório final. O documento deve ser entregue dia 8 de agosto. Durante o recesso, a presidente da comissão, que é a arquiteta, comentou algumas recomendações que devem ser apresentadas no relatório. Nós consideramos que um novo laudo, é idôneo, não digo que não seja idôneo o que foi feito, mas imparcial, não com uma empresa indicada pela própria construtora, a meu ver, é o caminho para dar a segurança. E, se for necessário, acho que a família terá que sair para fazer uma reforma, boa reforma, que possa dar segurança. A comissão está analisando as condições de moradia do residencial Flamboyant no Portal Flora, após rachaduras levarem à retirada de moradores em 24 de janeiro deste ano. A prefeitura liberou o retorno em 17 de fevereiro. Os vereadores fizeram 2 vistorias no local, uma em abril e outra em junho, onde encontraram fissuras e rachaduras reparadas pela construtora Qualifest. Ela está tampando os problemas que ocorrem para que, quando a comissão apareça, é uma espécie de maquiagem. O grupo enviou ofício à Prefeitura e à Caixa Econômica Federal e ouviu o coordenador e o engenheiro da Defesa Civil. A Defesa Civil, ela nos respondeu que ela não assinou autorização para o retorno. Isso já mostra que o coordenador da Defesa Civil, Valdir Pires, teve responsabilidade frente à vida. Foram eles que tiraram e eles não se responsabilizaram pelo retorno. A comissão também se reuniu com a construtora Qualifest e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. O representante da Qualifest apontou que houve problema na junta de dilatação devido à movimentação de estrutura. Nós pedimos que nos mostrasse exemplares do moldes do material utilizado, porque tem aparecido muito pequenas fissuras. Mas no 4º andar houve rachaduras. Rachaduras é quando é maior. E também existem problemas hidráulicos, a umidade muito grande. Durante essa oitiva, 12 moradoras do Portal Flora, acompanhadas de advogado, se manifestaram e solicitaram à Secretaria um novo laudo sobre as condições do local. O retorno tão rápido das famílias ao imóveis foi liberação do SDU. Então, eles sentiram da gravidade da autorização. Agora, eles não apresentaram uma resposta convincente em relação à liberação para essas famílias. Vereador pelo PT, Edmilson Souza, encaminhou à Prefeitura um requerimento questionando as condições em que a municipalidade adquiriu a certidão negativa de débito. Confira a reportagem. Todas as semanas, nas sessões ordinárias e extraordinárias da Casa, são lidos requerimentos de informação e projetos de lei apresentados pelos vereadores. Edmilson Souza, do PT, quer saber mais sobre como a Prefeitura adquiriu a CND. A Prefeitura, as autoridades municipais têm anunciado como um grande feito ter conseguido a CND, Certidão Negativa de Débito. Então, o meu requerimento é para perguntar qual o valor
total que foi negociado da dívida e em quantas parcelas e qual a forma dessa negociação, para saber se não houve nenhum tipo de endividamento da prefeitura, principalmente nesse momento onde as próprias autoridades reclamam da falta de recurso financeiro. Então quero saber se é um endividamento saudável e se a prefeitura tem condição de pagar nas condições estabelecidas. Segundo dados da prefeitura, com a certidão negativa de débitos, a cidade voltará a receber recursos federais e estaduais. De imediato, os benefícios são cerca de 130 milhões em repasses que estavam bloqueados e liberação para buscar novos recursos como emendas parlamentares. Para conseguir a CND, a prefeitura precisou parcelar débitos com o governo federal, que giram em torno de 1,4 bilhão de reais, referente ao INSS e à Previdência Social. Para o vereador, pagar a dívida do município é importante, mas ele questiona as condições como a certidão foi adquirida. Quando você tem uma dívida, você reconhece a dívida, só que você tem que saber se você tem capacidade de pagamento, como é na nossa casa. Se você tem um X de dívida e você assume uma renegociação e não tem condição de arcar, e ao arcar você vai deixar de pôr o alimento na mesa, por exemplo, você não faz a negociação, você estuda uma outra forma mais alongada de fazer. Eu quero saber em quantos meses foram feitos para saber se essa dívida, se esse pagamento não vai ser mais uma jogada de marketing e pode prejudicar, por exemplo, o pagamento do funcionalismo. Ou seja, será que nós não estamos tirando um dinheiro que vai nos fazer falta lá na frente? O Jornal da Câmara entrou em contato com a Prefeitura, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição. No próximo bloco, entenda algumas mudanças trazidas pela reforma trabalhista. O Jornal da Câmara volta já. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Nós estamos na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. A reforma trabalhista foi sancionada pelo presidente da República e muitos trabalhadores ficaram preocupados com as mudanças. A partir de hoje, você confere algumas das alterações na CLT em 3 reportagens do Jornal da Câmara. Hoje destacamos alguns pontos importantes que podem impactar o seu dia a dia no trabalho. A CLT surgiu no Brasil como uma necessidade constitucional, após a criação da Justiça do Trabalho em 1939. O país se desenvolvia e a economia mudava de agrária para industrial. Para garantir o direito das novas classes trabalhadoras que surgiam, o presidente Getúlio Vargas assinou, em 1º de maio de 1943, a consolidação das leis trabalhistas. Desde então, até hoje, os trabalhadores lutam para manter as conquistas, algo que a reforma atual pode mudar. Nós temos um rompimento do ordenamento jurídico antigo para um regramento novo. Em vários aspectos, a reforma ela inovou por completo. Eu acho que ela vai ser muito melhor, porque nós vamos ter uma relação mais direta, sem intervenção de outras pessoas ou do próprio sindicato. A arbitrariedade vai ficar a cargo também do funcionário. Nesta primeira reportagem, o Jornal da Câmara ouviu um especialista na parte jurídica e um representante dos empresários para entender os pontos de vista sobre alguns aspectos da nova lei. O trabalhador ele sempre prefere receber a hora
suplementar em dinheiro e não em compensação. A reforma mudou esse paradigma. Então, se hoje, na égide da CLT antiga, a exceção é o banco de jornada e a regra é o pagamento de hora extra, nós temos uma mudança de paradigma. Qual seja, com a reforma, a compensação vai ser uma regra. Quantas mulheres não vão adorar o home office para poder ficar com os filhos ou com a família? Quantas pessoas não podem trabalhar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo? Muitas vezes eu tenho um profissional especialista, que nem se falou de home office, que ele poderia trabalhar para mim 3 horas por semana e ele fica a semana inteira. Ruim para ele e ruim para mim, porque eu não pago o que ele merece, porque eu não posso, porque é muito caro, e ele não ganha o que ele poderia ganhar se ele trabalhasse em 2, 3 lugares em home office. Com a CLT antiga, as férias ela poderia ser concedida em 2 momentos no período concessivo, né? Hoje muda isso. Hoje as férias poderá ser concedido em 3 momentos, né? Sendo que nenhum dos períodos de férias poderão ser inferiores a 5 dias e pelo menos um período terá que ter no mínimo 14 dias. Muitas vezes ele quer tirar uma semana no meio do ano para ficar com os filhos, depois ele quer tirar 10, 15 dias no final do ano para ficar com a família ou curtir a época de festas, enfim. E o lado da empresa, que muitas vezes não pode expor o empregado 30 dias, né? Ele consegue negociar e dividir, e fica bom para ambos. Se é CLT, você fica amarrado. Você vai poder trabalhar em 4, 5, 2 horas aqui, 2 horas ali, 2 horas... O que há de ruim nisso? A reforma trabalhista veio para modernizar. O nosso interesse é só é a modernização, é gerar mais postos de trabalho, ter mais oportunidades. Que empregos nós queremos criar? Nós queremos uma economia forte, uma economia pujante, uma economia que, teoricamente, reduzimos o desemprego de 14 milhões para 8, para 6 milhões, mas não temos uma economia forte, porque esse trabalhador trabalha de forma precarizada, então nós temos que discutir isso. Na próxima reportagem você confere o que muda na vida do funcionário público de Guarulhos. Afinal, teremos um regime jurídico único? Ele seguirá as reformas trabalhistas? As respostas na próxima edição do Jornal da Câmara. Já foi aprovado em primeiro turno o projeto de lei que propõe a divulgação da lei que proíbe o desligamento das cordas vocais de cães e gatos. Como a Belinha vai expressar o desejo de sair e fugir do banho, senão com um choro quase latido? O vereador Jesus, do Democratas, decidiu fazer um projeto que obriga clínicas veterinárias e pet shops a divulgar a lei que proíbe a cordotomia, que é o desligamento parcial das cordas vocais de cachorros e gatos, pois tem gente que, mesmo assim, pede a cirurgia. E eu conheço algumas pessoas de pet shops, e até amigos aqui do município. E, na realidade, o que acontece? Nós, conversando, e ele comentou comigo que muitas pessoas chegavam e solicitavam exatamente essa cirurgia. E aí eu falei, poxa, isso é inadmissível. Aí esse projeto, até para que os pet shoppings coloquem um cartaz, na realidade proibindo realmente aí a questão da cordotomia, para que não venha, os animais venham sofrer danos, até porque eu acho que é prejudicial aos animais. A lei estadual que proíbe a cordotomia é de 2003 e prevê multa aos veterinários que executarem o procedimento. A penalidade é de 5.000 UFESPs, que é a unidade fiscal do estado de São Paulo, aproximadamente R$ 125 mil. Perder o latido ou miado se torna um problema para o animal. Na verdade, é uma readaptação ao mundo, né, que ele precisa fazer, né? Então, é uma reestruturação importante no sentido de se recomunicar com o mundo, né? Embora tudo faz falta, né? É uma readaptação. E nisso pode ter, sim, depressão, pode ter tristeza, apatia, né? E o animal fica doente, porque cai o sistema imunológico, né? Protetor animal há 20 anos, a vice-presidente da Associação de Defesa Animal Projeto MIAL, comemora a iniciativa. Tem que ter realmente a lei e ela tem que ser levada à risca, porque o animal ele não merece isso daí, entendeu? Ficar sem poder se comunicar, porque o latido é a comunicação dele, né? A cordotomia é a mutilação física e psíquica do animal também, porque ele tenta
latir, chamar atenção. Maria, que já cuidou de um abrigo com 30 cães, dá dicas de como controlar os bichos. Faça a maneira de você estar programando o animal para ele não latir. Primeiramente castrando ele para ele ficar mais calmo. Depois você pode usar floral de bar para amenizar, equilibrar o animal, né? E por último, você pode também estar usando medicamento. Adestramento é muito bom e as pessoas querem a maneira mais fácil, porque essa cordotomia chega lá, faz a cirurgia, volta para casa, já está sem o som, né? O projeto do parlamentar prevê multa de 500 UFGs, aproximadamente R$ 1.500, às clínicas veterinárias e pet shops. E agora acompanhe os resultados do esporte deste final de semana em Guarulhos. No último fim de semana, pela quarta Copa Os Donos da Bola, o Unidos do Lavras venceu o Praça é Nossa por 1-0. Já na partida entre o Poucas Ideias e o Chaparral, quem levou a melhor foi o Poucas Ideias, que derrotou o adversário por 2-0 na terceira fase do campeonato. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos na próxima quarta-feira com mais uma edição inédita. Até lá!